Olá, meu amigo, minha amiga. Saúdo-vos com a paz do nosso Senhor. Que ela venha encher o meu e o seu coração neste dia e que possamos ser diferentes, ser transformados pela sua presença. Que a cada dia poder sentir o braço dele ao nosso lado, nos abraçando, nos aconchegando. O texto que eu queria compartilhar com você nessa manhã está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7 e o verso 8. Depois a gente vai ler um pouquinho o verso 24. Aqui a gente tem a história do rei Ezequias, que resolveu ser temente a Deus, buscar a Deus e abandonou as coisas ruins, abandonou aquelas coisas que afastavam ele de Deus. E quando veio a crise, quando veio o problema, ele estava firme. O rei da Síria, Senaqueribe, mandou carta avisando que ia invadir e que ia tomar ele. E ele falou assim, ele virou para diante do povo e falou essas palavras aqui no verso 7 e verso 8. Né? O rei Ezequias falou para o povo essas palavras aqui. Verso 7 fala assim: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu comandante, do seu enorme exército. Pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que o que está ao lado dele. Ele só conta com as forças dos homens, mas ao nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Prestaram atenção nas palavras do rei Ezequias? Quem está ao nosso lado? O Senhor forte, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele botou a sua confiança em Deus, botou a sua confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que criou o universo, naquele que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, naquele que permite que o nosso coração bate durante anos e anos, aquele músculo bate, funcione, aquele que nos dá o ar, aquele que faz a chuva cair, faz o sol iluminar a terra e proporcionar o alimento para as nossas mesas, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele confiou nele. Eu também te convido a fazer como Ezequias. Confia nele. Confia nele. Qual é o teu problema hoje? Né? Alguns estão com medo do coronavírus, né? Vamos tentar substituir o termo aqui. Né? O termo aqui diz assim, ó, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do coronavírus. Né? Porque aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que isso. Você pode falar assim, não estou com medo do coronavírus, estou com medo da crise financeira, dos meus problemas para poder pagar as contas. Então vamos lá, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo da crise financeira, porque quem está ao nosso lado é o que? É maior do que isso. Não estou com problema com medo do coronavírus, nem da crise financeira, estou com problema familiar. E aqui vem e fala assim, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do problema familiar, com a esposa, com o filho, com quem quer que seja. Cada problema deve ser depositado nas mãos do nosso Deus. Cada situação. E Ele vai gerir da melhor maneira possível se você colocar nas mãos dele. Aqui era impossível. Um exército pequeno de Judá, impossível combater um exército enorme do rei da Síria. E quando Deus deixa fazer o que é possível. O que é possível tem que ser feito, né? Como o básico, né? De higiene, essas coisas tem que ser feito, né? Na questão do coronavírus. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. O rei da Ezequiel, o que ele fez? Ele fortificou as muralhas, ele tapou os poços que estavam lá de fora, ele colocou torres, ele fez o que ele podia. Ele falou assim, Senhor, minha parte eu fiz. Então faz a tua parte. Minha parte eu fiz, agora, Senhor, está em tuas mãos. Porque o que não está na minha mão, o que é impossível para mim, para o Senhor tudo é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. E o rei Senaqueribe desafiou a Deus ainda, escreveu uma carta afrontando Deus e falando assim, quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Porque eu já peguei muitos outros, subjuguei muitos outros povos. Quem é que vai livrar das minhas mãos? E Deus mostrou para ele quem é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Um anjo foi lá e acabou com o exército dele, ele voltou para casa e os próprios filhos dele, né, tiraram-lhe a vida. Então,
Meus irmãos, Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu convido você a se entregar nas mãos dele. Mas eu já fiquei doente, né? Ezequias também, ele ficou doente. A gente vê o verso 24, ele falou assim, por esse tempo o rei Ezequias ficou o quê? Doente, quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Faça a prova de mim, né? Diz o Senhor, faça a prova de mim. Quantas vezes eu fiz prova de Deus e Deus me atendeu? Conversa com ele, faça dele seu amigo íntimo. Tem um vídeo que um rapaz nos Estados Unidos, ele estava lá com coronavírus, ele não sabia o que fazer e ele resolveu clamar a Deus. Lá no leito da enfermidade resolveu clamar a Deus, Senhor, vem me visitar. Envia alguém para me visitar, fala comigo. E ninguém podia entrar por causa da situação, por não ser contaminado. Mas um faxineiro entrou e começou a conversar com ele, falar de Deus, falar do amor dele. E o faxineiro falou que tinha sido missionário. E ele começou a sentir coração, ele falou assim, foi Deus que mandou ele vir para cá. Aí no outro dia ele falou assim, eu vou fazer outro pedido, Senhor. Eu sei que aqui não deixam entrar Coca-Cola, nem Coca-Cola, nem a batata chips. Mas eu gosto tanto. Eu sei que não é muito bom para a saúde, eu sei, mas eu gosto tanto. Senhor, por favor, faça enviar, alguém envie isso para mim só para saber que o Senhor está ao meu lado. E Deus, ele falou com o faxineiro, né? E o faxineiro levou no outro dia uma sacola, com Coca-Cola, chips e 2 laranjas. Ele falou assim, ó, é como Deus estivesse falando assim, ó, o melhor para você é a laranja. Mas só para provar que eu estou do seu lado, eu estou fazendo o que você pediu. E ele levou para lá e quando ele abriu aquela sacola lá, porque ele não tinha falado com ninguém, ele não falou com ninguém o que ele queria. Mas Deus escutou a oração dele. E assim, Deus escuta as nossas orações. Deus continuamente escuta as nossas orações. Ele vai atender conforme o que for melhor para a gente. Às vezes a gente quer, né? A gente não entende os planos e os propósitos de Deus, porque os planos de Deus e os propósitos de Deus sempre são maiores e melhores. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, te pedimos, rogamos, imploramos, se por cada um que está ouvindo esta mensagem. Ajude a entender que o Senhor é muito maior e muito melhor, Senhor, do que poderíamos pedir ou pensar. Que os nossos desesperos, nossas angústias não são nada diante do Senhor. O Senhor pode resolver facilmente, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, longânimo e permite certas coisas aconteçam para que nós possamos compreender o Teu amor, possamos compreender a Sua majestade. Por favor, Senhor, ajude-nos a entregarmos inteiramente em Tuas mãos, a confiar em Ti como rei Ezequias e receber a bênção da Tua companhia e da Tua presença. É o que te pedimos e rogamos por Jesus Cristo. Amém.